Muito boa noite para você que nos acompanha em mais uma live aí do nosso podcast Genizes. Como é bom ter a sua companhia nessa noite. Nessa noite nós vamos entrevistar, ter um bate-papo gostoso aqui com o irmão Geomar Zimmermann. E você é nosso convidado a compartilhar esta live com seus amigos, porque a história de hoje eu tenho certeza que vai emocionar você. Mas antes disso, vamos falar com Deus? Querido Pai que estás nos céus, agradecemos pela chuva que caiu, agradecemos porque o Senhor nos dá vida, agradecemos também porque apesar das lutas e dificuldades que diariamente temos, nós temos a certeza que o Senhor está ao nosso lado. Que o Senhor nos conduza nessa noite e que a história do irmão Geomar possa inspirar a muitos a continuar essa trajetória nos caminhos de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, para você que nos acompanha, compartilhe a live aí com os demais, os amigos, os irmãos, e avisa todo mundo que depois, se não puder assistir agora, vai ficar gravado, tá certo? Vai depois também para o canal do YouTube e você vai poder reassistir quantas vezes quiser. Irmão Geomar, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Todos possam sentir o Espírito Santo. Amém. Que alegria estar com você aqui nessa noite. O irmão Geomar, queridos, todos conhecem. E tem uma coisa assim que eu ouvi há muitos anos atrás, assim, nem tantos, né, porque não faz muitos anos que eu estou congregando aqui nessa igreja, mas certa vez uma pessoa muito querida falou assim para mim, Karine, se tem uma pessoa que você não tem nada para falar de ruim, essa pessoa é o irmão Geomar. Eu falei, puxa, aquele cara todo sério, que senta, que vem com a Bíblia, vem sua lição, e estuda, e a gente sabe do conhecimento que tem, ouvir isso é uma grande responsabilidade, viu, irmão Geomar? Eu não imaginei que eu tivesse todo esse impacto com as pessoas, que eu pudesse transmitir tudo isso. Muito agradecido, fico lisonjeado, inclusive. Mas, realmente, você é uma das pessoas que a gente não tem, realmente. Só tem coisas boas para falar. Não que dos outros a gente tenha coisa ruim, né? Não é essa a questão, mas é que você é tão centrado, tão sério, tão dedicado naquilo que faz. A gente vê na classe aqui da Escola Sabatina o quanto tem conhecimento, o quanto, assim, quando coloca suas experiências, quando explana o estudo, a gente vê alguém responsável, alguém sério, que sabe do que está falando por ter vivido aquilo. Mas eu queria que contasse um pouco para nós, Geomar. Como você conheceu a igreja? Quem foi o seu primeiro contato? Como que isso aconteceu? Isso é uma história muito longa, de muitos anos atrás. Eu estava fazendo umas contas aí, isso em torno de uns 45, 46 anos, que eu já conheci pessoas que eram diferentes. Aqueles lá guardam o sábado e na comida deles eles não usam banha de porco. E a gente visitava eles porque eram parentes e achava aquilo estranho. No pátio mesmo, eu como criança brincava. Na época eles não tinham crianças, eram só o casal. E achava muita latinha de azeite, coisa que lá em casa não tinha. E achava aquilo diferente. Sabe aquela desculpa que todo mundo diz? Eles seguem o Antigo Testamento. Aquele povo que segue as leis do Antigo Testamento e por isso eles são assim. Isso eu estou falando de um tio meu, Martinelli, que já descansa no Senhor. E foi o primeiro contato que eu tive com o povo adventista. Naquele tempo, então, a coisa era bem rara, bem pouco. Eles congregavam em Miraguaí. E nós, o pai e a mãe, nós éramos congregacionais da Igreja Evangélica Congregacional. Então, achava aquilo estranho, porque eles
poucas vezes na igreja, mas era longe para ir na igreja. Daí depois acabaram construindo, o pai da irmã Ilone, né, seu Dória, acabou ajudando a construir aqui e vieram congregar aqui no Três Passos. Tá, então peraí, vamos ver se a gente conseguiu entender. Você tinha um tio, o Martinelli, que muitos conheceram. Eu tive a oportunidade de estar pouquíssimas vezes com ele. Mas aqui, para quem perguntar, sabe quem foi Martinelli. Então, ele era adventista e você observava que tinha coisas diferentes na casa dele. Só que eles congregavam em Miraguaí. Aqui na região não tinha igreja. Na época que eu conheci eles, não era aqui, né? Posso estar enganado, de repente, de uns anos, mas eles me congregavam em Miraguaí. Mas, assim, o tio não era adventista de nascença. No caso, quem era adventista de berço é a irmã Ilone. Ele se converteu depois, então? Ele se converteu para casar. Olha aí! Essa é uma história que, certo, eu não sei, mas foi uma coisa assim, começaram a namorar e a irmã disse, não, para casar, tu tem que te converter. Foi o mesmo caso que aconteceu dentro da minha família depois. Uma cunhada mesmo, namoravam, e a esposa do João, né, a Neuza, e aí, antes de casar, ela acabou se convertendo. Mas então, nesse sentido, eu conheci a família do tio, eles eram diferentes nesse sentido do que nós, né, falando da religião, e tinham costumes diferentes, eles tiveram perda dos primeiros filhos deles, né? A gente ia no dia dos finados no cemitério, no túmulo que era dos priminhos, no caso, eles não acendiam velas, né? Coisa que a gente levava e acendia para os entes queridos, era o costume, e ainda é, né, de tantas pessoas que fazem. E o tempo foi passando, até que, ainda pensando, meu irmão do meio, Gelson, que hoje não é da igreja adventista, foi o primeiro na minha família a guardar o sábado. Ele gravava programas da igreja adventista, do programa Está Escrito, no tempo da fita cassete, né, gravava e trazia para nós, para a mãe, para o João, para mim, e a gente escutava isso. Então nós tínhamos uma sociedade, ele trabalhava no domingo e eu trabalhava no sábado, né? Então é longa essa história. Olha só. Mas, Gilmário, você é natural daqui? De onde? A gente não começou bem do começo, né? Eu nasci no município de Três Passos, né, na época, em 1970, em Tiradentes do Sul. E tem uma coisa muito curiosa, eu nasci de parteira, como diziam, né? O meu pai foi buscar uma parteira no dia que eu estava preparado quando eu nasci. E dentro da casa que a mãe me deu à luz, debaixo daquelas telhas, vamos dizer assim, aquele telhado hoje ainda está lá, que é a nossa igrejinha lá em Esquina Brasil, que agora está desativada. É uma coisa muito curiosa. Que a casa foi desativada, a mãe fez outra casa melhor, aquele telhado foi ocupado para galpão e tal, e daí no dia quando foi construída aquela igrejinha lá, a mãe doou aquelas telhas para fazer a cobertura. Então eu conto que aquelas telhas estavam por cima de mim quando eu vinha ao mundo, né? Olha aí. Tá, então você é trespassense, porém morava em Tiradentes, não era emancipado lá, então. Na época não era emancipado, assim. Emancipou só em 92. Sim. Você comentou aí que aquele mesmo telhado onde você nasceu está a igrejinha onde você congregou, né? Mas como que surgiu aquela igrejinha? Pois então, aí meu irmão João, através do tio, conheceu a verdade e se batizou. Começou a namorar a Neuza, e a Neuza frequentava outra igreja, e a mãe da Neuza dizia que o João tinha que se converter à religião deles, e o João não fez um desafio. Se a senhora achar na Bíblia, me provar na Bíblia, que eu devo guardar o domingo e seguir, eu sigo, eu deixo da minha religião e sigo. Agora, se a senhora não conseguir, eu consigo provar para a senhora, através da Bíblia, que nós devemos de guardar o sábado.
E aí a Neuza fez estudo, e junto com isso a mãe também fez estudo, o pai já não existia mais, e as duas daí batizaram depois. Com isso, a gente se aproximou mais da Igreja Adventista. Aí o João congregava aqui, eu vim no batismo, assisti e tudo. E aí o irmão Mário, Arthur Mário, e o Inácio Luft, na época, né, eram os que tomavam mais conta aqui, mais o Martinelli e tal. E aí o irmão Inácio me perguntou se eu topava fazer um estudo bíblico. E nós topamos. Acabamos fazendo. Mas aí nós já morava no Lajeado Bonito daí. E aí cada 14 dias, cada 2 semanas, sábado à tarde, nós esperávamos o Inácio para fazer um estudo bíblico. E assim a gente estudou e foi dando os passos. O Inácio é um dos que mais acompanha a nossa página aqui da igreja. Eu acredito que ele tem muita saudade. Então, Inácio, um abraço para você aí, se estiver nos acompanhando, se depois vai assistir, porque eu tenho certeza que o teu recadinho vai estar lá, o teu comentário. É verdade, sim. Aí terminamos tudo, eu fumava, o irmão Inácio chegou lá em casa um dia, uma casa grande, de madeira, antiga, numa área, aí ele sentou, a gente ofereceu cadeira para ele sentar e tal, e ele sabia que eu fumava. E daí ele disse, mas aqui é um lugar lindo para a gente sentar, erguer as pernas e pitar, ele ainda disse. Digo, realmente, aqui é um dos lugares que sento, tomo um chimarrão, fumo um cigarro e fico pensando na vida. E esse foi um desafio grande também para mim, aceitar a verdade, eu aceitei, né? Eu e a Milena estudamos junto, se batizamos no mesmo dia. E enquanto estudava, eu tinha aquela vontade e precisava parar de fumar, como eu já tinha tentado uma vez, não tinha conseguido. E era um empecilho também para mim tomar a decisão de batizar. Mas, graças a Deus, tem uma história também dessa história de parar de fumar, que na época era o pastor Adson, que era o que pastoreava aqui no distrito de Miraguaí. E ele veio fazer a ficha batismal para mim, para a Milena, e eu ainda não tinha parado de fumar. Daí ele disse, nós não temos datas ainda, porque eu não sou pastor ordenado, eu não posso fazer o batismo, eu preciso arrumar alguém que venha fazer isso. Tem mais umas pessoas que vão batizar também, mas já vão fazer a ficha batismal, já vão deixar pronto. E você vai conseguir parar de fumar, vamos orar bastante e vai conseguir. E aí, no dia 26 de dezembro de 2003, foi o dia que eu fumei dos últimos cigarros. E depois disso o pastor veio e o batismo vai ser 17 de janeiro de 2004. Tudo bem. E aí eu disse para ele, tem tantos dias que eu estou sem fumar. E aí ele disse, Deus seja louvado. E no dia do batismo, na hora da entrevista com o pastor, ele fez uma pergunta para mim, e dizia, aí, Gel, era o jeito dele falar, assim, ele era baiano, e é, né? Ele disse, quantos dias sem fumar? Eu disse, pastor, hoje 22 dias sem fumar. Cada dia era uma vitória, né? Só sabe disso quem foi fumante, quem foi dependente disso. Que coisa incrível. Você preencheu a ficha batismal ainda fumando, né? E Deus abençoou grandemente, deu a força necessária. E no dia do seu batismo, então, 22 dias sem fumar e nunca mais fumou, né, Gilmar? É verdade, que sim. bênção, que bênção. Eu não sei quantos de vocês já conheciam essa história. Eu ouvi minutos antes de nós entrarmos com a live. Eu sabia que ele tinha sido fumante, mas eu não sabia desse contexto aqui da história. Por isso que é muito bom a gente estar tendo essa conversa. E para você, irmão, que está nos acompanhando em casa, daqui uns dias você também aqui contando a sua história. Mas, Gilmar, me conta mais. Aí você se batizou, venceu o cigarro e começou a congregar em Esquina Brasil já ou ainda não tinha igrejinha? Olha, não tinha igreja lá ainda. A igreja lá, eu não estou certo da data lá que foi inaugurado, acho que foi em maio de 2005.
Mas eu vim umas vezes na igreja aqui, congregamos aqui, e daí logo a gente já fundou o grupo lá da Esquina Brasil. Daí umas vezes o culto era na casa da mãe, tinha espaço lá, a gente fez o culto umas quantas vezes lá. E aí nós já éramos um grupo fundado, e aí a mãe doou um terreno lá, né, do lado da BR lá, que foi feito. E ali a gente acabou construindo a nossa igrejinha. Aí foi feito campanhas, né, para arrecadar donativos, foi de todo lado um pouco. E como eu já mencionei antes, a mãe deu o telhado, que hoje está lá, né, ela está parada agora porque ficou poucos membros, eu vim para cá, de volta, para Três Passos, né, a gente se mudou para cá. E o irmão Martinelli nos deixou, e tudo isso foi diminuindo o povo lá. Então, a gente foi construindo a igreja, não estava nem bem pronta, e a gente já começou de congregar lá. Aí eu fiquei congregando lá até um ano depois que eu estava morando aqui em Três Passos, eu ainda ia todo sábado congregar lá. Por causa da quantidade de membros e tal. Aí depois a gente começou a congregar aqui. Mas e lá em Tiradentes, Gilmar, vocês lidavam com a agricultura ou sempre foi funcionário público da prefeitura? Ou você lidava na terra, ou o que era lá? A gente já fez de tudo quase, vamos dizer assim, a gente teve vários trabalhos. Mas fundamentalmente lá a gente era agricultor. Primeiro, quando eu não tinha, né, plantava mesmo, eu vi que não era muito viável, lá a gente trabalhava para outras pessoas. Mas coisa interessante é que eu trabalhei uns quantos anos para um pessoal lá que tinha colheitadeira e não trabalhava no sábado, né? Como todo mundo sabe. E o patrão me respeitava. E eu acredito que isso ficou marcado para ele. Chegava sexta-feira, no tempo necessário, antes do pôr do sol, ele ia me buscar, me substituir na máquina mesmo, em período de colheitas, que período de colheita eles não dão folga para nada, né? Me substituía e eu voltava a trabalhar no domingo de manhã. Mas ele percebia uma coisa muito interessante, que a colheitadeira no sábado não rendia, não andava, não por causa que os outros operadores não tivessem a qualidade que eu tinha, mas tudo atrapalhava, né? Não conseguiam fazer muita colheita, mas seguiam insistindo. E eu creio que isso deve ter ficado nessas pessoas que eu tive contato, né? Que chegavam no sábado, o gel não ia colher, né? E fosse assim. Então daí depois, 2011, que eu acabei sendo funcionário público. Fiz concurso na prefeitura de Tiradentes. Deus me fez um baita milagre, né? Vamos dizer assim. Passei em primeiro lugar para operador de máquinas. Trabalhei um tempo lá. Aí a coisa se encaminhou para nós vir morar aqui em Três Passos. E aí Deus fez o maior milagre, vamos dizer assim, na minha vida. Ainda hoje lá na prefeitura nós estávamos falando que no nosso concurso para motorista tinham mais de 350 inscritos. E operador de máquina eram 40 e poucos. Eu pude me inscrever nos dois, porque eram horários diferentes das provas. E ainda eu comentei com um colega, quando era lá em Tiradentes, digo, no meio desses 300 e tantos, isso é poucos, nós não vamos ter chance. E aí ele disse, não, mas alguém vai ter que tirar o primeiro lugar. E Deus me abençoou com esse primeiro lugar. Isso foi uma prova muito grande. E para operador de máquinas eu tirei o segundo lugar. Então isso nunca tinha acontecido num concurso, de poder fazer os dois e no mesmo acontecer da mesma pessoa estar em primeiro e segundo ali né, nas colocações. Até eles não sabiam nem muito o que fazer. Porque eu fiz para motorista com uma chance a mais, assim, para conseguir uma vaga. E depois que tinha saído o primeiro lugar, eu quase não acreditei. Quando saiu o resultado, mandei mensagem para o Lucas. Lucas, veio lá na internet, eu estava trabalhando. Saiu a classificação, quem é que ficou em primeiro, como é que ficou. Então ele disse, pai, me parece que tu ficou em primeiro. Eu digo, não, tu está enganado, tu está olhando o de operador. Ele disse, não, é o de motorista.
Então, isso foi maravilhoso. Até o secretário que assumiu depois, um novo secretário lá veio, ele disse, foi querer fazer uma brincadeira comigo. Com a graça de Deus, eu tirei o primeiro lugar. Digo, não, foi a graça de Deus mesmo. Deus me abençoou tanto, me fez esse milagre que eu consegui essa vaga, né? E deu tudo certo, e hoje a gente está trabalhando de operador, porque a gente gosta mais desse trabalho e estou feliz nesse trabalho. Que bênção. Deus, sem dúvida, te abençoou muito nessa vida, né, Gilmar? Sem dúvida nenhuma. Mas todo esse tempo, assim, congregando, vindo na igreja, eu sei que você ocupou algumas funções, não só no poder público, vamos dizer assim, né? Mas eu sei que você foi tesoureiro, foi secretário de igreja, atualmente é professor de classe, meu professor, inclusive, né? Mas fala para mim, Gilmar, desenvolver assim essas funções na igreja, o que você sente assim? Você acha que já fez tudo que poderia fazer algo mais? Como você se sente assim? Olha, eu lá em Tiradentes, então, quando começou o grupo lá, a primeira mãe era tesoureira, porque estava mais tempo batizada e tal, daí logo eu assumi. E aí todo o período que o grupo funcionou eu era o tesoureiro do grupo. E olha, eu me propus assim, até no meio das programações e tal. Eu não sou uma pessoa muito, vamos dizer assim, pública, não sei. Muitos dizem que eu falo bastante, mas isso mais no reservado. Isso, acho que vem um pouco de timidez. Mas aí a gente trabalhou nisso e eu me propus assim, o que me pedirem para fazer, não que eu tenha capacidade, mas eu espero que Deus me dê essa capacidade e me ajude. Então, eu até pregava, levava alguma mensagem. Lá no caso, então, também a gente não tinha muitos recursos com músicas, com som e tal. A gente trabalhava com isso, tinha um pouco de conhecimento, era que ajudava. E aí depois, quando vim aqui para Três Passos, fui desafiado para ser secretário. Trabalhei 1 ano e pouco. E aí depois vi que o pastor esse trabalhava um pouco diferente do meu conhecimento e eu vi que não ia conseguir de acompanhar. Eu pedi para me afastar, mas não de outros trabalhos, assim, dizendo, até me pediram para pregar e coisa, e eu acho que eu não estou preparado para isso. Eu já fiz e sei que acho que não é o meu ramo, mas em questão de ajudar em outro sentido, no que eu puder e no que me pedir, eu vou me esforçar. Até quando você me convidou para vir para cá fazer essa live, eu digo, mas eu? De que jeito? O que é que eu vou ter para contar? Quando assisti um pouco da live da irmã Genidos, na quarta passada, eu pensei, ela ficou 1 hora e pouco, eu não vou ter assunto para tanto. Mas nesse trabalho, então, eu tentei fazer o máximo de mim, quando podia, muitas vezes até relaxava, mas lá em Tiradentes mesmo nós se empenhava bastante na distribuição desses livrinhos, quando eram as campanhas, né? E eu até me propus 1 ano e fiz. A gente lá no grupo passou na cidade e nos distritos, nas localidades que tinha mais moradias, a gente distribuiu. E aí cada sábado de tarde, eu pegava uma pastinha, enchia desses livrinhos, como tem esse aqui, né? Tudo era relacionado com esperança, e pulava na minha motinho e passava de interior de casa em casa distribuindo. Eu acredito que num ano dessa campanha eu atingi quase 90%, mais ou menos isso, daquela população lá de Tiradentes do Sul.
E dessa população que eu levei esses livrinhos, eu espero ter uma estrelinha, pelo menos, no céu, em função desse trabalho. Não que eu mereça, mas a gente tem essa esperança que possa ter levado para alguém conhecer a verdade através desses livrinhos. Não uma vez eu sei, um ano foi que eu atingi quase todo o município. Outros anos eu não ia tão longe, mas numa vizinhança assim, do distrito do Lajeado Bonito que eu morava, eu sempre distribuía isso. Sabe, irmão Gilmar, às vezes a gente nomeia cargos aqui na igreja, né? Mas isso não é o mais importante. Porque você é uma peça coringa aqui dessa igreja. E sabe por quê? Já nos auxiliou com os desbravadores, já nos auxiliou com a manutenção da igreja, em várias coisas. Eu falo porque aconteceu um fato engraçado, que literalmente você deu sangue pelo clube. Teve a programação dia 26 de junho, foi a investidura aqui, né? Dos Aventureiros dos Desbravadores. E uns dias antes, eu havia pedido que buscassem bambus, né, para decoração. E aí o senhor prontamente foi junto retirar esses bambus e deu o seu sangue pelo clube. Eu depois, quando o Daniel chegou em casa e disse, o Gilmar fez um corte feio no dedo. Homem, como é que você conseguiu isso? Conta para o povo, para não acharem que eu estou falando bobagem aqui. Mas é verdade, aconteceu um acidente. A gente estava, eu e o Daniel, né, cortando bambu e conversando um pouco, distraído. E eu tinha afiado bem o facão, né, para cortar o bambu. A gente sabe que é difícil, e já trabalhou com bambu. E acabei cortando a ponta do meu dedo fora. A pontinha, assim, que eu digo, pegou um pouco da unha e um tanto da carne, né. É uma parte bem sensível, dói bastante. Mas em comparação ao sangue que Jesus deu por nós, isso não é nada, né. Nesse sentido de se propor a ajudar, vamos dizer assim, num trabalho de manutenção, de coisas, eu gosto de fazer e eu acho que nisso eu sou útil. Às vezes eu até deixo a desejar, porque eu acabo botando prioridades em coisas para mim e acabo deixando de fazer coisas mais pela igreja, mais pelo trabalho da igreja, né? O irmão Gilmar também é o quê? 1 ano, 2 anos atrás? Acho que já faz 3. Já 3 anos. O irmão Gilmar doou o seu tempo para pintar a igreja. Eu ainda morava em frente à igreja, eu vi esse homem. Ele trazia no celular uns hinos, subia aquela escada e eu lá de casa só pensando que esse homem não me caia de lá. Que a gente sabe que a escada aqui da igreja é meio melindrosa. Mas ele já doou o seu tempo pintando a igreja, né? O Daniel, quando podia, vinha ajudar ele, mas não era sempre. Mas tem um dos trabalhos que eu acho mais lindo de todos, Gilmar, e que eu sei que você desenvolve, que é os estudos bíblicos. Ali na classe a gente tem a oportunidade de muitas vezes ouvir você pedindo oração com quem você estuda, contando fatos, testemunhos. E esse trabalho do estudo bíblico é um trabalho lindo, porque você está levando o evangelho a quem precisa. Eu sempre tive vontade de fazer isso. E nunca conseguia de chegar e oferecer um estudo bíblico para uma pessoa. Assim, de chegar e dizer, você quer estudar a Bíblia? Eu posso te ajudar, eu posso te ensinar. E acabou surgindo, pastor, quando eu falava isso para o pastor disse, não, ora bastante, isso vai conseguir. As oportunidades vão surgir. Só temos que esperar, temos que ter paciência. E aí acabei fazendo vários estudos bíblicos. E o resultado, vou dizer que assim, sinceramente, de conversão, pouco, né? Quase nada. Eu estudei com pessoas lá no interior de Tiradentes. E fiz estudo até uma acabou de falecer há poucos dias, a tia da irmã Nelce. Nós fizemos um estudo todo do Bíblia Fácil com ela, e depois a gente começou um estudo um pouco mais, que
aquele estudo do pastor, o Grande Conflito, do pastor Luiz Gonçalves. E a gente tem esperança, eu tenho esperança de encontrar essas pessoas, né, que a gente possa ter esclarecido dúvidas. Então, uma vez aqui, quando vim depois para cá, Três Passos, eu estava meio... não sabia onde começar para ajudar no estudo bíblico. E aí, de repente, eu me infiltrei com o irmão Assis. O irmão Assis tinha umas pessoas interessadas, ele tinha mais experiência em chegar e oferecer estudo bíblico, e já tinha uns estudos começados. E aí eu pegava a minha moto, ele não ia de bicicleta, mas era bem mais difícil. Então, sábados à tarde, eu pegava a moto e a gente saía estudar a Bíblia. E isso me deixou feliz, isso me deixou realizado, né? Cada 2 semanas a gente ia visitar uns irmãos e acabou tendo um batismo resultado desse nosso trabalho. Comecei um estudo bíblico com a minha primeira professora, assim dizendo, ela deu aula para mim na primeira série. E, enfim, por causa da pandemia a gente parou. As pessoas eu já não sou mais tão novo e ela era minha professora, então eles também não são tão novos assim. E tem um pouco de receio por causa dessa pandemia. A gente é da cidade, ela é lá do interior de Tiradentes. A gente estava indo lá cada 2 sábados, uma vez por mês. E estava muito gostoso, muito interessante. Só que agora nós estamos meio na inatividade dos estudos bíblicos. Mas eu vejo, por mais que os estudos bíblicos agora estejam um pouco de férias, vamos dizer assim, pausado, eu vejo que você continua compartilhando o amor de Jesus nas redes sociais. Eu percebo isso. Às vezes estou rodando lá o feed do Facebook, quando vê, Geomar postou uma mensagem, Geomar compartilhou tal link. E isso, Geomar, querendo ou não, tem muitas pessoas que visualizam. Isso também é um ministério. Se todos, quem sabe, todos aqui da igreja usassem um pouco as redes sociais para compartilhar, quantas pessoas não seriam alcançadas também? Porque o resultado real a gente só vai ver no céu. Né? A gente não vai conseguir saber de todos, ver em si resultados, talvez a gente tenha de poucos, conhecimento de poucos, né? Mas isso também é muito bom. E muitas dizem assim, mas eu não sei o que fazer. Mas clicar para compartilhar é algo fácil. E eu vejo que você compartilha bastante. Compartilha a esperança nas redes sociais. Isso, o que me motivou foi uma vez o irmão Daniel. Logo quando acho que criou a página da igreja, publicou alguma coisa relacionada à nossa igreja daqui. Daí ele disse, ele tem acesso de quem compartilhou, né? Tinha, como ele comandava essa parte. E daí ele disse, eu vi que só fulano, ciclano e beltrano e o irmão Geomar que compartilharam essa matéria, esse assunto, eu não me lembro mais qual. Ele disse, isso é tão fácil nós fazer, vamos fazer mais. Ele não estava criticando quem não fez, mas eu fiquei tão feliz porque no meio dos que não fizeram eu tinha feito. E aí eu me senti útil nesse sentido. E se motivou. Me motivei. Muitas vezes eu tenho um pouco de receio, às vezes, eu vou começar de publicar muita coisa, as pessoas vão rejeitar, porque o mundo hoje está levando muito para o mau caminho, né? Mas aí eu vejo também que muitas pessoas curtem, outras pessoas comentam até, aconteceu já. E aí eu vejo que se uma pessoa já curtiu é porque ela leu ou porque ela deu uma visualizada, né? E isso é uma maneira de nós fazer. Voltando àquilo que você disse no início, que me via como uma pessoa para não botar defeito, isso não é assim, não. A gente é falho, fraco, tem um monte de defeitos, né? E eu tento fazer um pouco melhor e estudar para a lição. A gente estuda e se prepara, né, dentro do que sabe.
e Deus pode nos usar mais ainda e às vezes a gente não deixa. Eu sei que muitas vezes eu acabo silenciando que eu podia fazer mais em prol da causa de Deus. Mas eu acredito que Deus está me botando nos lugares, vários lugares, para mostrar, essa faz parte do meu povo. Lá em Tiradentes. Daí eu saí de Tiradentes lá, no caso o João me substituiu na prefeitura também. Ele já tem, de repente, uma maneira diferente de dar um testemunho, mas também são, né, válidos, e é o jeito dele, e cada um é diferente, né? Então eles podem ver que são pessoas diferentes que acabam seguindo uma fé, uma crença e tendo a certeza. Sabe, irmão, que eu custei descobrir que você e o João eram irmãos. Porque eu não vejo semelhança física nos dois, né? Mas até foi curioso, porque há um tempo atrás eu recebi uma lista da Mara com a data de nascimento dos membros. E eu falei, oxe, mas é o mesmo sobrenome? Aí eu perguntei, o que o Geomar e o João são, assim, né, e tal. E então a Mara me respondeu, não, eles são irmãos. Eu falei, tá explicado. Mas nesse contexto de família, Geomar, você tem seu irmão, sua cunhada, seu sobrinho, sua mãe. Tem mais alguém adventista na família? Olha, batizou junto comigo, né, minha esposa. Ela hoje não está frequentando mais. Ela, dentro como ela diz, do jeito dela, ela está seguindo. Não está vindo mais na igreja, acabou se afastando um pouco. E meu filho, ele se batizou em 2009, se eu não estou enganado. Ele, por decisão dele, pai, eu quero me batizar. Aí foi um dia bem emocionante para mim. Eu não sei, eu acho que eu extraviei a filmagem que tinha sido feita na época. Irmão lá de Portela. Eu não lembro do nome dele. Neca, é esse mesmo. E ele filmou e aí depois foi feito DVDs. Eu devo ter esse DVD em casa. Que aí foi feito um batismo do Lucas e de mais uns irmãos numa sanga, né? O pastor Manuel, lá na linha Beleza, né? Onde é que tinha outros irmãos que congregavam com nós em Esquina Brasil, também congregavam. Sim. Daí, como falando de parentesco, tem os tios, né? A tia, o Jurema, né? Que está lá no Paraná, em Cambé. Um abraço para você. Um abraço para a tia. Está muito feliz que tem uma netinha nova, de poucos dias de vida. Ela tem um netinho já maior e agora nasceu a princesinha dela. Então está muito realizada. Muito bem. Olha, o Geomar, ele está até recebendo recado de longe aqui na nossa live, mas esse homem é fantástico, né? Um abraço aí. Jurema Martinelli, tia do Geomar, então, né? Seja muito bem-vinda aí na nossa página. Cambé, no Paraná. É uma cidade vizinha da Grande Londrina, né? Faz parte da Grande Londrina, que é emendado, Cambé. Há uns quantos anos, é irmã gêmea da minha mãe. Olha aí! Não sabia que sua mãe era gêmea com alguém. Fato curioso, até a mãe foi visitar a tia lá, estava com problema de saúde, e a tia não pôde ir na igreja, a mãe foi. E aí umas irmãs da igreja lá em Cambé, irmã, isso aqui, a mãe ficou olhando, mas eu não sei. Mas irmãs, não, você está me confundindo, mas como irmã Jurema? Não, eu sou a Juraci. Mas o que Juraci? Mas a senhora é irmã gêmea da irmã? Sou irmã gêmea. E até um fato curioso da tia, já que ela está assistindo, aí então ela fez um tratamento, teve que fazer quimioterapia, a mãe teve lá, e as duas gêmeas fizeram a doação do cabelo delas, as duas com cabelo grande, e aí se propuseram a doar os cabelos para as pessoas que precisam fazer assim, perucas por causa do próprio tratamento, né?
E isso deu uma reportagem na televisão lá no Paraná. Até muito, muito emocionante. Então, um abraço para ti e todos aí. Muito bem. O irmão Gilmar é cheio das histórias, né? Quem diria, aquele irmão que senta ali, quietinho, todo centrado, quando vai passar a lição, tem tanto a contar para nós. Mas, irmão, me conte, você se batizou aqui nessa igreja? Exatamente. Já tinha essa construção? Sim, já tinha esse prédio, foi em 2004, né? Dentro desse tanque batismal aí, a gente se batizou aquele dia, sim. Qual foi a coisa mais difícil quando aceitou a Jesus de se fazer? Além, claro, do cigarro, de vencer o vício. Teve algo assim que foi difícil? Olha, Deus já tinha me abençoado, eu não tinha muitas coisas que eu fazia mundanas, assim. Não estou dizendo que eu seja uma pessoa, todo esse certinho que você fala aqui vai dar uma má impressão para as pessoas. Mas não é tudo isso, não. Mas a gente já não ia muito em coisas do mundo, vamos dizer assim, festas, bailes e coisa. Então não foi tão difícil. Teve bastante restrição à questão do trabalho, né? Como o trabalho sempre é complicado quando a gente diz que guarda um dia e não trabalha nesse dia, né? Guardando o sábado. E então nesse sentido que foi mais difícil. Assim Deus nos abençoou e foi de boa. Presentes de Deus sempre nos dá a cada dia. Nessa temporada agora, há poucos dias, eu senti uma emoção também, que muitas vezes eu tinha vergonha de dizer para uma pessoa, eu vou orar por você. Eu, no meu íntimo, tenho vergonha de dizer, e eu acho que isso eu venci. Tem um colega meu de trabalho, ele estava com sintomas e depois pegou Covid. E eu, assim, sempre que eu podia, dos colegas de trabalho, quando sabia que se afastava por doença, por fazer cirurgia, qualquer coisa, vários colegas, eu tentava ligar, tentava mandar mensagem, perguntando como é que está, como é que não está. Porque a gente sabe que os chefes da gente só procuram a gente quando a gente está sendo útil para eles. No momento que a gente está adoentado, que a gente está em casa, ninguém procura, ninguém se preocupa, ninguém busca. E aí eu pensava comigo mesmo, mas eu tenho que fazer um pouco de diferente, eu vou ter que fazer isso. Procurar pelo menos saber, fez cirurgia, como é que está? Está melhor? Não está? Está melhorando? O que está fazendo? Aí esse colega mesmo, depois eu me senti também bem, quando eu estava com Covid, né? Muitos sabem, outros não sabem, mas eu peguei o vírus também, tive sintomas não tão fortes quanto a irmã, né? Eu tive os sintomas que pude ficar em casa, tudo tranquilo. E aí esse colega me mandou mensagem, aí, como é que tá? Como é que tá te sentindo? Como é que tá melhorando? Era todo dia ele me perguntando. Daí eu vi o bem que a gente faz e o bem que a gente recebe de volta também. Não que eu fiz para receber de volta, mas eu me senti bem. Agora, na semana passada, eu fui, através de procurar acertar a documentação de terras, de escritura e coisa, eu encontrei uma pessoa acamada, que eu tinha vendido uma areazinha de terra. E fui conversar com ela. Mas eu não fui com a intenção de conversar com aquela pessoa acamada. Ela está com câncer também, né? Está fazendo tratamento, quimioterapia. Até eu pedi oração na classe, né? E encontrei com ela, ela está acamada, conversamos e tal. Eu disse para ela, eu vou orar por você. E uma coisa que eu esqueci desse colega também. Aí depois disso, eu estava de férias, de repente no grupo do WhatsApp que a gente tem da prefeitura, eu vi que ele estava no hospital. Digo, colega, o que houve? O que está? Pois estou fazendo uns exames, estou com problema de saúde, não sei o que é, o que não é. Daí eu disse para ele, eu vou orar por ti. Mas ele disse, mas muito obrigado, eu te agradeço muito. Digo, eu vou orar sinceramente, e orei por ele. E assim eu tenho feito também quando, né, pelas pessoas que me pedem, às vezes até as que não me pedem. Mas eu às vezes não me expressava, não dizia, eu estou orando por você.
E daí para aquele senhor lá, eu disse para ele, me despedi dele, eu digo, eu vou orar para Deus fazer um milagre na tua vida e se recuperar mais rápido, melhor, porque a gente não pode levar desânimo para a pessoa, porque para Deus nada é impossível. Aí eu vi que, sabe, brilhou, o olho dele assim, brilhou lá no fundo uma alegria, uma satisfação, uma gratidão por eu dizer simplesmente isso e por eu fazer essa bondade, vamos dizer assim, para ele, que eu dizer para ele, eu vou orar por ti e vou pedir lá na igreja que oram por ti também. E aí a esposa dele chegou dele, mas muito obrigado, muito agradecido. Daí eu, como eu comentei sábado passado aí na classe, eu senti essa alegria de ser útil nesse sentido de interceder pela oração, né? E uma coisa que eu vou tentar fazer mais, e eu acredito que eu posso ser usado mais nesse sentido. Eu tenho receio, eu não gosto de visitar pessoas doentes. Eu não gosto de velório, né? Eu tenho pavor disso, eu não vou tão fácil, eu me sinto mal. Uma vez faleceu um vizinho nosso que era de infância, era quase um irmão para nós, né? E eu não fui no velório, mas eu fui depois visitar a família e levar o conforto que a gente pode levar, né? Então, mas nessa parte do enfermo eu vi que eu posso fazer, eu acho que posso ser usado. A gente vê o quanto é importante a gente orar. É importante a gente se expressar, né? Porque não tem como a pessoa adivinhar que a gente está orando por ela, né? Eu lembro que a gente se contaminou com Covid mais ou menos na mesma época, né? Graças a Deus, ficou bem lá no seu sítio, se recuperou, está forte aí. Verdade. Mas eu fiquei sabendo, Geomar, só quando eu saí da UTI. Que aí eu sabia que... Eu lembro que o Daniel, acho numa das visitas na UTI, comentou que você tinha positivado. Mas logo em seguida eu também já dei alta da UTI, que eu fui para o quarto. E eu lembro assim, que eu tinha duas preocupações que eu fiquei sabendo. Assim. Uma era o Jair, né, o nosso amigo, que de vez em quando nos visita, traz até a mensagem para nós. E Geomar. E eu lembro que eu lá no hospital eu orava. Eu falei assim, Senhor, continue dando saúde, que o Geomar fique bem, que o Jair fique bem. E aí, quando eu dei alta da UTI, a Nair passou a noite comigo lá, ela disse assim, o Geomar tá bichão. Gente, que alívio eu senti assim. Porque quem enfrenta, assim, que tem os sintomas mais fortes e passa por isso, o medo de perder alguém é grande, né? Mas, Geomar, manda um abraço e um beijo para sua mãe que está nos acompanhando aí. Beijo, mãe. Tudo é bom. Deus te abençoe. Dona Juraci, um abraço para a senhora, viu? Deus lhe abençoe. E que em breve a senhora possa estar aqui conosco novamente, tá certo? Nos visitando. Ela está vindo, daqui uns diazinhos ela está vindo. Olha aí, então em breve nos veremos. Geomar, nesse tempo todo que está aqui congregando, você tem muitos amigos. Nós somos uma grande família que ama você, ama a sua família. E uma das coisas que nós, como igreja, fazemos e precisamos continuar sempre fazendo é orar uns pelos outros. Verdade. Né? Você acabou de relatar aí o quanto o seu colega, a esposa dele, ficou feliz em saber que você estava orando. E nesse sentido de oração, eu tenho certeza que Deus respondeu muitas orações suas. Quer contar uma para nós? Era um sonho meu, porque lá no Lajado Bonito tinha uma areazinha de terras, né? Mas eu olhava aí por perto de Três Passos, era um sonho meu e pedia para Deus que se pudesse eu comprasse uma areazinha mais perto daqui. Nasci, me criei na terra, até eu comento com meus colegas, com pessoas que trabalham na terra, que já trabalharam. Quando chega o mês de final de julho, que dá esse tempinho que esquenta um pouco, quando dá agosto, que esse tempinho está um pouco mais quente,
Isso dá uma vontade na gente, isso brota uma vontade da gente mexer com a terra. Para quem se acostumou com isso, de plantar, de ver a planta nascer, de crescer. E aí eu tinha um sonho de ter uma chacrinha perto aqui de Três Passos. Mas vi essa possibilidade longe, porque pelo que eu pesquisava dos preços aqui por perto, era muito alto, muito longe do que eu poderia ganhar pela minha terrinha lá, que eu tinha lá no Lajeado Bonito. E aí ano passado, no mês de março, né, foi tão rápido, Deus me deu esse presente, né? Eu botei para vender aquela terra lá, peguei o preço que eu tinha pedido, eu já tinha olhado essa área que eu comprei aqui, que Deus me deu, eu sempre digo que isso foi um presente de Deus, e foi realmente. Tinha visto em preços bem maiores. Aí eu pensava, não, é um lugar que eu podia comprar, mas eu nunca vou alcançar esse valor com aquela propriedade que eu tenho lá. E essa terra foi baixando, que eu consegui de comprar e ainda fica bem instalado, né? Então Deus me deu esse presente aí, que uns já conhecem, outros ainda não conhecem. Não é assim nossa, que lugar lindo, maravilhoso que possa ser, mas é o que Deus me deu e eu estou muito satisfeito com isso. E isso foi um milagre que Deus fez em resultado das minhas orações, sem contar essa história, como eu já mencionei antes, do concurso também. Quando eu fiz o concurso, eu orava para Deus, principalmente esse aqui de Três Passos, que eu pudesse ficar entre os primeiros 10 para dentro do período de todo ser chamado, que a gente era empregado, né? Mas Deus nos abençoou. Então é lá nesse sítio que você faz aquele melado bonito. Olha aí, produtor de melado. Então, região de Três Passos aí, procura que o homem tem para vender melado aí. Igreja, compre melado. Agora, dessa vez, já foi. O que eu tinha colhido, pude fazer esse ano, já terminou. Então, já foi o melado. A propaganda que eu fiz foi grande, que terminou o produto bem ligeiro. Que bênção, Mas nesse sentido, uma coisa que eu substituo um pouco o que fazia o irmão Martinelli, né? Ele trabalhava na lavoura e tal, a vida dele era essa, né? Depois se aposentou e hoje a gente é empregado. Mas eu tenho umas colmeias de abelha, a gente colhe mel, né? Tem esse trabalho que faz melado, nem tantas vezes pelo financeiro, mas como pela satisfação de fazer. É uma coisa que a gente gosta de fazer. Até eu andei pegando umas canas de um vizinho aqui da cidade de Três Passos, e aí ele foi junto lá fazer, ele também se aposentou. Eu disse, eu não estou fazendo isso aqui porque vai me dar muito lucro ou coisa assim. Claro que o financeiro ajuda também, mas é pelo prazer de pegar, ver a coisa se transformar e fazer, e ter uma coisa natural para a gente comer também, né? Falou aí o produtor, né? Eu não entendo nada disso aí. Eu só sei que o melado sai da cana. Agora, o jeito que faz, eu não faço ideia. Só sei que é gostoso também o melado, né? E mel eu já tive a oportunidade de comprar algumas vezes aí. Sem dúvida, eu acho que é diferente para quem tem como cultivar algo, né? Muitas vezes vender para os outros. Eu acho que eu vejo lá pelo Daniel, né? Nós temos faceiro agora com a nossa horta lá. Já estamos comendo salada, que bênção. Mas é uma coisa, e eu fico muito feliz, Gilmar, por Deus ter atendido esse seu sonho, ter realizado. E às vezes me preocupa que eu me ocupo demais às vezes com essas coisas, com esse trabalho, né? Faço o meu trabalho na prefeitura aí que a gente trabalha, operador de máquinas. Isso tira de nós 8h30 por dia. E aí tem que cuidar o que a gente tem lá na chácara também. Tenho feito bastante fora de hora e tudo, mas isso às vezes acaba me preocupa, e eu fico pensando que eu tenho que me organizar melhor para poder fazer um trabalho também missionário, né? Às vezes a gente acaba se atendo só a isso e acaba deixando o lado espiritual de lado. Eu não deixo de fazer
ao meu estudo, à minha meditação diária, né? Eu tenho um propósito de fazer isso diariamente. Se tem que levantar 1 hora mais cedo, eu não tenho essa preguiça, isso Deus me deu essa vontade de fazer, essa disposição, assim dizendo, de levantar 1 hora mais cedo e estudar a lição, fazer a leitura e escutar a meditação. A gente hoje tem acesso às mídias que os pastores fazem, comentários e fazem as meditações, então isso é muito interessante. Então eu tenho feito isso diariamente. E a gente vê a cada dia o que Deus sempre nos cuida. Esse dia eu estava pensando, muitas pessoas às vezes dizem, e a gente vê os pastores falando, você que está aflito, que está preocupado, que tem esses problemas. E a gente tem problemas também. Mas não problemas, eu pelo menos assim, não que me preocupam tanto. Além da minha família, da saúde física e espiritual da minha família, do meu lar, isso me deixa um pouco preocupado. Mas, assim, de problemas graves, assim, graças a Deus, Deus tem me livrado. E aí eu fico pensando assim, com essa chácara que eu tenho aí, que Deus me presenteou, a nós, né? Isso é um pedacinho do céu que a gente pode estar usufruindo aqui. Com esse desejo de cultivar, já que no céu nós vamos cultivar também, né? E nós não vamos ficar ociosos, né, no céu. Então por isso que até eu gosto de fazer mais um trabalho físico para ajudar, tipo uma pintura, tipo ir lá cortar um bambu, né? Mesmo que vá sem sangue, tá? Já uma próxima vez sem sangue. Mesmo que vá a ponta do dedo, né? Como foi, e graças a Deus sarou rápido. Não doeu, não incomodou, porque acho que Deus teve pena de mim e disse, não, esse estava trabalhando, fazendo alguma coisa e não vou deixar ele sofrer. Né? Então, eu fico feliz que eu possa ser utilizado desse jeito. Amém, amém. Gilmar, tem algum sonho ainda que queira realizar aqui? Ou qual o seu maior sonho ainda aqui nessa terra? O sonho de cada um é ter toda a sua família na igreja, né? Pode, às vezes, ser a mais próxima, pode ser a família um pouco mais longe, algum irmão, algum tio, às vezes, mas eu mais na família mais próxima, esposa e filho. Estavam na igreja, sabem, conhecem, estavam mais praticantes, vamos dizer assim. E esse é um sonho grande que eu tenho, é uma preocupação grande que eu tenho para a minha vida. Tenho orado todo dia por isso. Mas assim que eu possa ter sido usado e posso encontrar pessoas que às vezes eu nem imagino que eu possa ter testemunhado para o bem. Eu não me vejo com toda esses elogios que você me fez assim de início e tudo, não me vejo como isso, me vejo como fraco como qualquer um. Mas que bom que me veem assim e que isso possa ser um exemplo para muitos, né? Como eu disse, eu sempre me propus a dizer, passa a lição. Passo. Posso não passar bem, mas peço que Deus me ajude para passar. Gilmar, passa a salva. Passo. Né? Gilmar, me levanta. Faço. Então eu gosto de ser utilizado disso. Eu vejo às vezes e escuto às vezes as pessoas dizer, queria um cargo maior, ter uma função melhor dentro da igreja. Eu não me vejo assim, né? Eu não preciso disso para mim. Deus me deu essa bênção, que se eu for útil e ninguém vê, tá bom para mim, porque Deus viu. E não é esse o mérito que eu acho que nós devemos de ter, né? Então, eu fico feliz que Deus me deu e que continue me dando essa humildade, que eu possa ser útil em tudo. Amém. Que Deus coloque isso nos nossos corações. Que a gente possa ter o coração humilde, sim, para fazer a obra de Deus, seja onde for. Eu sempre gosto de pensar que cada um tem algo especial para fazer por Cristo. Independente se estiver aqui na frente
ou se estiver sentado, ou se estiver em casa, que não pode se dirigir à igreja. Tem várias formas de você ajudar a fortalecer a igreja, ajudar a igreja a crescer e levar o evangelho. A gente não precisa de, como você mesmo falou, de um cargo específico para a gente poder realizar a obra. A gente precisa ter esse desejo no nosso coração. Por pequeno que seja, a nossa obra aqui na terra, para Deus é grande. E é isso que importa. Não que eu desmereça quem tem o cargo, e quem tem e precisa ter essas pessoas também puxando a frente, é claro que sim. Só que eu não almejo isso, né? Para mim tá bom assim. Não é que eu queira ter esse mérito, não. As pessoas precisam, e precisa ter as pessoas que vão num púlpito, que falam, que comunicam e que levam uma mensagem. É bem verdade, essas pessoas precisam. Todos, todos nós somos o corpo de Cristo, né? Se eu for o dedo mindinho, eu faço parte do corpo de Cristo, né? E eu sei que eu vou ter minha utilidade também, né? E que esse mindinho não saia, né? Porque a gente sabe que é o equilíbrio do corpo todo. Verdade. Cientificamente provado, né? Mas, Gilmar, a conversa tá boa, mas o horário está estourando. Eu sei que aí tem muito mais e vai haver um repeteco, tá? Todo mundo que passar por aqui vai retornar para nós conversar. Você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando? Olha, tem um verso, só vou dizer poucas palavras, que eu tenho memorizado do tempo da primeira comunhão, que a gente fazia e tenho o costume de fazer nas outras igrejas, né? Na igreja católica, na igreja congregacional na qual eu fazia parte. E no dia da primeira comunhão, assim, que eu passei a primeira comunhão, foi no ano de 81, o pastor, muitos aqui conhecem, ele trabalhou muito tempo aqui em Três Passos, o pastor Alfredo Artenberg. Ele é vivo ainda, eu vejo ele, até moro perto de uma congregação, que até pouco tempo, quando ele podia, a saúde dele deixava, ele fazia bastante ajuda comunitária. Tinha doação de ranchos, doação de sopas e coisa para o pessoal mais necessitado. Mas foi o verso que ele disse quando ele me fez a cerimônia assim, daquela igreja naquele tempo, que é o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então aí segue o Salmo, mas com essas palavras eu quero deixar para as pessoas e que cada um tenha esse mesmo Senhor e ter a confiança e a esperança que o básico, o necessário não vai faltar. Que Deus mesmo disse que nunca viu, o próprio salmista disse que nunca viu um filho de Deus mendigar o pão, né, desamparado. Então essa confiança eu tenho em Deus e quero estar de pé quando Jesus voltar, e se não for assim, que Ele venha me acordar. Amém. Queridos, que nós possamos lembrar de ser mais agradecidos a Deus. Lembrar das palavras do irmão Gilmar, que apesar das dificuldades e muitas vezes medo, Deus não irá nos desamparar. Em qualquer circunstância, Ele estará ao nosso lado. Muito obrigada a você que nos acompanhou nessa noite. Na quarta-feira que vem estaremos de volta para mais uma conversa, mais um testemunho. E eu peço que essa semana você esteja orando pelo Gilmar, por sua família, e que muito em breve Jesus volte, para que nós possamos, para quem está nos assistindo de longe, nos encontrar lá nos céus. Queridos, vamos falar com Deus? Pai querido, muito obrigado porque ouvimos a história do teu filho Gilmar. Com certeza dela tiramos muitos exemplos, muitas coisas que para nós, que ouvimos essa história hoje, somos agradecidos pelas bênçãos que o Senhor fez na vida dele e dos seus familiares, mas que também nos motiva a continuar nossa jornada com Cristo Jesus. Querido Deus,
queremos pedir também que abençoe cada um que está assistindo essa live. Que abençoe também quem irá assistir depois. Que suas vidas possam ser restauradas. E que tudo aquilo que os teus filhos pedem e clamam, o Senhor, no momento certo, possa atendê-los. Fica conosco nesta noite e que possamos em breve nos encontrar aqui novamente para mais um encontro. Em nome de Jesus, amém. Eu espero você quarta-feira. Boa noite.